Olá, boa tarde. 28 de julho, boa sexta-feira para você. O NT Sul está no ar com as principais notícias do dia. Operadora Vivo não cumpre decisão liminar em Cachoeira do Sul e só cancela plano mediante pagamento de multa. Mas é fato que a Vivo ela está desrespeitando a decisão judicial, essa em caráter liminar, desconsiderando essa decisão, enfim, e a gente não tem um canal efetivo para poder fazer o cancelamento. Fim do drama. Um dos pacientes que mostramos ontem teve a cirurgia no joelho realizada. O incrível disso tudo é que depois que a nossa equipe procurou o médico responsável, o procedimento levou apenas 7 dias para ser realizado. Coincidência, não? Dia 7 ela me ligou para nós estar dia 10, julho, né? Isso. Aí dia 13 foi feito esse exame, dia 17 a gente teve consulta com o doutor e dia 20 ele baixou e dia 21 ele fez a cirurgia. Foi tudo assim, rápido. Graças a Deus. E um detalhe lamentável, os médicos de Cachoeira do Sul estão escolhendo realizar as cirurgias de traumato pelo SUS. Porque acaba que fica um médico empurrando para outros, uns porque não querem fazer, outros porque julgam que não é competência dele, que é competência alta ou da média e vice-versa. Como explicar um caso desse? Pois é, isso aí é o maior problema que a gente enfrenta aqui na coordenadoria. É a partir de agora no NT Sul. Hoje de manhã, a Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeira do Sul reuniu os agentes responsáveis por fazer a gestão da UPA 24 horas. A intenção é fazer uma primeira análise dos atendimentos. O repórter João Paulo Ferreira acompanhou a reunião e traz mais detalhes. A unidade de pronto atendimento de Cachoeira do Sul completou uma semana ontem. Mais de 1000 procedimentos foram feitos nesses primeiros 7 dias. Uma reunião aconteceu na manhã de hoje aqui no HCB, na sede do HCB, para debater esses números e saber se realmente a UPA cumpre o seu papel, que na prática é desafogar o atendimento no plantão 24 horas e também na emergência do HCB. É claro que a expectativa da Prefeitura Municipal é que isso aconteça na prática. Além, é claro, de colocar à disposição da população de Cachoeira do Sul mais um equipamento de saúde à disposição dos munícipes aqui da cidade. Há poucos instantes eu falei com o secretário municipal de saúde, Roger Gomes, que apresenta então um diagnóstico desta primeira semana e também da expectativa dos primeiros dias de atendimento da UPA 24 horas aqui em Cachoeira do Sul. A UPA já está significativamente desafogando tanto o SAI do HCB quanto o serviço do PA. A gente sabe que no PA também é procurado o pessoal para fazer os serviços da enfermagem, como curativo, aplicação de medicações. Por isso ainda o plantão tem aquele índice mais alto de atendimento que o pessoal esperava que fosse mais baixo. Mas a UPA, sim, ela está sendo o primeiro contato que o paciente está procurando em Cachoeira quando tem questões relativas à urgência e emergência. O secretário municipal de saúde afirma que ainda é cedo para apresentar números e que essa contabilidade e um diagnóstico mais preciso sobre a real influência na descentralização dos atendimentos que eram feitos pelo HCB e plantão 24 horas e hoje são feitos pela UPA só serão apresentados em 30 dias. A nossa função aqui como gestora é fazer a fiscalização do atendimento para ver se nós estamos tendo uma série maior de urgência e emergência ou se estamos tendo mais casos verdes e azuis, que são o que a gente considera como baixa gravidade, né? No caso, atendimento ambulatorial. E fazer essa avaliação em geral com o HCB para termos os aparatos, né, de como é que está o nosso serviço. Isso vai ser rotineiro, a gente já tinha combinado que durante um grande período a gente faria essas avaliações. A perspectiva de se realmente divulgar um relatório, um comparativo é de quanto tempo? Em torno de um mês a gente já tem uma base desses resultados. E muita gente, quando enfrenta problemas de saúde de baixa complexidade, acaba procurando um hospital e não os postos de saúde. O resultado, nós já sabemos, emergências sempre lotadas. E o atendimento nas unidades básicas, mesmo com suas limitações, surpreende muitos pacientes. É o que você vai ver agora na reportagem de Lisele Félix. Alessandra está no 5º mês de gravidez. Para fazer o pré-natal, procurou a unidade básica Coab Cavalhada, na zona sul de Porto Alegre. É minha segunda gravidez, o meu outro pré-natal foi aqui também, é bem tranquilo.
Dona Ana precisa de medicamentos de uso contínuo e também está satisfeita com o atendimento encontrado na unidade. O atendimento aqui é maravilhoso. As gurias, agentes de saúde nos visitam em casa. Qualquer coisa que a gente precisa, a gente vem, elas estão sempre dispostas a nos ajudar a caminhar e ver se encaminham alguma coisa. Muitas vezes as pessoas têm a ideia de que a unidade básica só faz prevenção, promoção da saúde, mas na verdade ela está ali para resolver os problemas mais frequentes, seja eles qual forem. E o que acontece hoje é que 70% das emergências e pronto atendimentos e UPAs da cidade têm pacientes com essas características de baixa gravidade que deveriam estar sendo atendidas na unidade básica de saúde. A Coab Cavalhada foi inaugurada há 3 anos e meio. Conta com 3 equipes de saúde da família, formadas por um médico, um enfermeiro, 1 ou 2 técnicos de enfermagem e 3 agentes comunitários de saúde. Uma das equipes está sem médico e sem enfermeiro. Entre consultas e procedimentos, cerca de 80 pessoas são atendidas diariamente. A unidade é referência para uma comunidade de 9.000 habitantes. Mas, como em outros espaços de saúde, além de profissionais, faltam alguns medicamentos, como antibióticos, e equipamentos, como raio-x. A Secretaria Municipal de Saúde reconhece a deficiência. A gente ainda está aquém de uma cobertura satisfatória para Porto Alegre. A gente tem que avançar no número de postos de saúde e a gente vai avançar nos próximos anos. E a gente ainda tem algumas equipes que estão sem um profissional médico. A gente está com uma dificuldade grande de conseguir. Atualmente, a capital conta com 141 unidades básicas de saúde e 228 equipes de saúde da família. As 5 unidades de pronto atendimento de Canoas vêm atendendo diariamente mais de 1.200 usuários do SUS. Esse resultado está ajudando a desafogar os outros hospitais do município. As UPAs estão preparadas para os atendimentos de urgência, mas muita gente ainda procura as unidades para resolver problemas crônicos, como asma e hipertensão, por exemplo. A UPA da Avenida Boqueirão é uma das 2 que ficam abertas 24 horas em Canoas. Outras 2 funcionam 16 horas. Como toda UPA, ela tem leitos onde os pacientes podem ficar internados por até 3 dias e uma sala para urgências que pode atender, por exemplo, um paciente com parada cardíaca. Mas o maior volume de consultas mesmo é para pessoas que poderiam ir aos postos de saúde, como aquelas que estão com doenças respiratórias. Foi o que fez a dona Vera procurar atendimento. No postinho de saúde, tu tem que marcar, tem que aguardar. Eu sou asmática, eu preciso de atendimento rápido. A coordenadora do posto cita um exemplo bem parecido com o da dona Vera, mas para afirmar que o atendimento não precisava ser ali. Uma mãe que nos procurou, uma criança com uma crise de asma, né? Então o médico me procurou para fazer esse contato com o posto e agilizar uma consulta, né? Porque é um problema crônico. Eu liguei para o posto, falei com a enfermeira prontamente encaixou essa criança com o pneumo dela, que já fazia o tratamento, né? Já era paciente dele, mas que faltou a consulta. E é óbvio, a criança teve uma crise, né, com esse tempo, né, teve uma crise e ela veio para parar aqui, quer dizer, uma coisa que poderia ter sido evitada. Mesmo com estes problemas, as UPAs ajudaram a diminuir em 40% o volume de atendimentos de menor risco no Hospital de Pronto Socorro e em 30% no Nossa Senhora das Graças. A Secretaria Municipal de Saúde também organiza mutirões para atendimento de especialidades, o que já reduziu de 153 mil para cerca de 30 mil a demanda por consultas com especialistas. O próximo passo é reorganizar o atendimento nos 3 hospitais públicos do município. O Nossa Senhora das Graças, né, que tem uma característica de atendimento clínico muito forte, né, então a vocação e a situação é essa mesmo, do direcionamento, né, o próprio HPS, que é um hospital de urgência e emergência, se prestando justamente a esse atendimento, as UPAs entrando, né, como uma estrutura intermediária entre a unidade básica e entre o hospital, mas principalmente fazendo com que o cidadão tenha acesso na unidade básica para que ele não chegue ao agravo de necessitar de um atendimento mais especializado para que ele mantenha a saúde, né?
12:12 pelo horário de Brasília. Vou ler aqui as primeiras participações conosco aqui no Face. Obrigada pela sua companhia e pela sua interação aqui no Face, viu? Fabiane Souza Oliveira está dando um bom dia para todos e uma boa tarde com boas notícias. A gente espera sempre boas notícias, não é mesmo, Fabiane? Obrigada pela tua participação. Adriana Rodrigues também está dando um bom dia e um ótimo final de semana para todos, para você também, Adriana. Darcy Vale Vieira, um abraço grande, ela diz aqui um ótimo trabalho, estou ligada e gosto muito. Obrigada pela tua companhia, viu? Um abraço, um beijo grande para todos aí. Denise Félix, Milton Kellen e Rosane Cassol também estão ligadinhos conosco aqui, dando uma boa tarde especial para todos vocês. Gente, a Biblioteca Pública Municipal de Cachoeira do Sul recebeu quase R$14 mil repassados pelo Ministério Público. O valor é referente a multas alternativas mediante cadastro de projetos. O Núcleo de Cultura cadastrou 2 projetos e foi contemplado em um deles. Uma ótima notícia para a cultura aqui em Cachoeira do Sul, mais especificamente para o Núcleo de Cultura Biblioteca Municipal aqui da cidade. Para saber mais informações sobre essa boa notícia, eu vou conversar com a diretora do Núcleo de Cultura aqui de Cachoeira do Sul, Josiane Fardim. Josiane, conta pra gente essa boa notícia. Com certeza, uma excelente notícia que ontem à tardinha, em torno de 17 horas, o procurador jurídico, Leonel, me ligou para nos avisarmos que em junho a primeira vara abriu um edital para repassar doações de multas, né, alternativas para entidades que estivessem cadastrando projetos sociais. A Biblioteca Pública cadastrou 2 projetos e um teve a graça de ser contemplado. Esse projeto ele tem um valor de 13.750, é para aquisição de 5 computadores completos que irão para o espaço virtual, um espaço de computadores de internet acesso livre para a comunidade, que ele foi criado no primeiro ano do governo do Dr. Gnatti, né, e com 7 computadores, que na época foram oriundos de uma doação da Câmara de Vereadores, e que até então nós não tínhamos conseguido renovar essas máquinas. Então, com a abertura deste edital, a Nina Rosa, nossa colega da biblioteca, assessora técnica, elaborou esse projeto, prevendo a aquisição então de 5 máquinas novas completas para servir a comunidade. Fomos contemplados, ontem à tarde tivemos essa bela notícia e agora nós temos 30 dias para fazer a aquisição e colocar este maquinário à disposição da comunidade. Já existe a expectativa então de que dentro de 30, 40 dias já estejam esses computadores à disposição da comunidade? Isso, nós temos o período de 30 dias nos dado pela vara civil, né, a primeira vara civil, da onde é oriundo essas verbas, para fazer a aquisição e colocarmos esta máquina à disposição. Esses recursos já estão disponíveis para o Núcleo de Cultura? Já estão disponíveis para o Núcleo de Cultura. Ontem eu já recebi o alvará para receber este valor e o prefeito hoje de manhã já assinou o nosso termo com eles, né, o nosso termo de convênio. É mais cultura, ainda mais acessibilidade do Núcleo de Cultura à população aqui de Cachoeira do Sul. Com certeza, porque os beneficiados serão diretos os munícipes, né, os nossos usuários da biblioteca, que hoje nós temos uma média de 2.300 pessoas que frequentam mensalmente a nossa biblioteca, retirando livros, se utilizando dos serviços de internet que são gratuitos, né, para pesquisas, para trabalhos. Então tá certo, quero agradecer a Josiane e aí uma grande notícia para a cidade de Cachoeira do Sul, dentro de 30 dias, novos equipamentos, novos computadores que estarão disponíveis lá na Biblioteca Pública Municipal à disposição da comunidade cachoeirense. O pelotão de operações especiais, comandado pela capitã Ana Maria Hermes, realizou barreiras nas principais entradas de Cachoeira do Sul na noite de ontem. O objetivo seria aumentar a segurança da cidade. No começo da noite, ônibus também foram parados e revistados. A capitã informou que operações de transporte coletivo são realizadas periodicamente para coibir essa modalidade de delito. Ela salienta que a forma técnica desse tipo de operação é mesmo a retirada de todos os passageiros do ônibus e revista individual. Agora, 12:16, deixa eu mandar mais um recadinho aqui para o pessoal que está interagindo. O pessoal está animado hoje aqui no Face, viu? Sandra Balmar, Loreci Dutra, Adriana Soares e o Ayrton Rodrigues. Está todo mundo desejando aqui um ótimo fim de semana para a gente, para todos os telespectadores, para vocês também. Muito obrigada, viu, pessoal, pela participação. Daqui a pouquinho tem mais interação. A seguir, falamos do controle e tratamento do câncer. O que falta para o Brasil melhorar
e como está o atendimento aqui em Cachoeira do Sul. Semanalmente, dezenas de pessoas vêm até aqui a sala de quimioterapia do HCB em busca da restauração de sua saúde. E nós tivemos acesso a esta sala para conversar com alguns pacientes e saber deles qual a percepção que eles têm do tratamento que estão recebendo aqui neste lugar. E ainda hoje, operadora Vivo não cumpre decisão liminar em Cachoeira do Sul e só cancela plano mediante pagamento de multa. E a regra é, se você tem uma fidelização, que no caso é o desconto, então se você realizar o cancelamento, vai gerar cobrança. Hoje de manhã, uma chamada telefônica mobilizou 2 caminhões do Corpo de Bombeiros em Cachoeira do Sul. Os velhos engenhos estariam pegando fogo. Tudo não passou de um engano. O Corpo de Bombeiros deslocou suas viaturas até o local após uma chamada telefônica. Porém, ao acessar os engenhos, não havia fogo algum, nem sinal de fumaça. Os bombeiros acreditam que a pessoa que fez o contato se confundiu com a forte neblina desta manhã. Entrando ali não tem nada. Não, acho que se enganou de repente por causa da serração, assim a gente olha lá, ó, parece que tem uma neblina da serração, uma nuvem, né? Uma fumaça, mas não é. Foi engano, mesmo mão aqui não foi nada, né? Não tem nada. Vocês costumam receber chamada trote, por exemplo? Ah, recebemos. Seguidamente tem, principalmente na saída dos colégios, né? Acontece muito, mas agora aqui foi o gerente que pensou, devido à serração, que tá densa, pesada, ele achou que... É que tem gente, tem uns andarilhos que dormem, a gente entrou ali, viu? Eles entram e dormem ali durante a noite, mas não tem nada, nem foco nenhum, não tem nada. Só serração mesmo que se equivocou aí. Então foi alarme falso? Foi um alarme falso, menos mal que não teve nada, né? Bom, que deu lá? Não tem nada? Nada. Duas pessoas morreram e outras 3 ficaram feridas no desabamento de parte de uma marquise em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, na tarde de ontem. As 5 vítimas trabalhavam na construção. O caso aconteceu no bairro Rio Branco por volta das 16h30. Conforme informações, a estrutura de um prédio em construção, localizado nas proximidades da rótula das avenidas Feitoria e São Borja, desabou. Os mortos, identificados como Jairo Rodrigues Cavalari, de 26 anos, e Lautieri Miller Cuba, de 30 anos, além dos feridos, são funcionários de uma empresa que presta serviços na obra. A unidade em São Leopoldo, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, informou que uma marquise se desprendeu do prédio e atingiu uma outra, causando então a queda de ambas. Os operários estavam em cima de uma das estruturas no momento do desabamento. O CREA informou que vai fazer na tarde de hoje uma vistoria técnica no local para avaliar as causas da queda. E agora a gente continua falando sobre as UPAs. Falamos da UPA de Cachoeira do Sul, também de Canoas, e agora nós vamos para Viamão. É uma antiga demanda da população. A unidade de pronto atendimento 24 horas lá de Viamão tem capacidade de fazer mais de 8.000 atendimentos por mês e conta com 120 profissionais. Inaugurada no fim de 2015, a unidade atende cerca de 9.000 pessoas por mês. Tem 12 leitos para observação, eletrocardiograma e uma sala de raio-x que está em manutenção. Pela manhã, corredores vazios e lugar suficiente para todos na sala de espera. Urgente eu venho aqui, que eles atendem bem, pelo menos, né? É bem atendido, a gente sai quando é bem atendido. Mas nem sempre é assim. O pico de atendimento costuma ser entre 5 horas da tarde e 10 horas da noite. Nestes horários, costuma haver até 90 pessoas esperando pelos médicos. Mas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, pelo menos 40% delas não precisariam procurar os serviços de uma UPA. São os pacientes que, na escala de riscos, ficam com a etiqueta azul. Como os postos fecham mais cedo, os pacientes acabam tendo que se dirigir à UPA. A UPA ela é uma unidade de atendimento de urgências e emergências, né? Os casos crônicos, os acompanhamentos, eles devem ser feitos na unidade básica de saúde. A UPA deve ser procurada realmente em casos de urgência e emergência. A ideia é que a UPA evite a ida de pacientes mais graves ao hospital, como a Ana Luísa, que precisava de atendimento de urgência. A mãe até levou a menina para um hospital em Porto Alegre, mas acabou preferindo a UPA. É bom o atendimento deles, são bem atenciosos, é que eu gosto.
E demorou muito o atendimento? Não fiquei nem 10 minutos aqui. Até agora, os R$900 mil mensais para manutenção vinham exclusivamente da Prefeitura. A expectativa é que, a partir de agosto, o governo do estado e a União contribuam com metade desse valor. Assim, sobrariam recursos para outros investimentos. A gente vem pleiteando, junto do Ministério da Saúde, a habilitação da UPA desde a inauguração aqui em 19 de dezembro de 2015, para que a gente pudesse ter um fôlego maior financeiro na área da saúde, até para que a gente possa, com essa habilitação agora, inaugurar novos serviços. A gente tem unidades de saúde aí que estão ficando prontas e que a gente precisa desse recurso para poder estar pagando e custeando a abertura desses novos serviços de saúde aqui no nosso município para poder atender melhor as pessoas. E ainda sobre essa questão de saúde, eu vou compartilhar com vocês aqui o comentário de um dos nossos telespectadores, é o William Barreto. Ele diz: boa tarde. Pena que não são todos os postos de saúde que atendem a população com rapidez, pois há lugares que tu tens que agendar para quando tiver vaga conseguir marcar uma consulta, quando não é mal atendido pelo médico e funcionários do posto de saúde. Infelizmente, muitas vezes essa é uma realidade e isso pode ser ainda pior. Ontem nós mostramos aqui no NT Sul o drama dos pacientes que aguardam por uma cirurgia na fila do SUS em Cachoeira do Sul. Um deles, o seu Nilson Balmar, teve o procedimento realizado e agora está em casa, se recuperando. A repórter Gabriela Belo voltou na casa dele para saber como vão as coisas depois do procedimento. E você vai ver agora como os médicos avaliam e chamam esse tipo de paciente. Olá, tudo bem? Voltamos? De volta, Sandra. E aí? Agora, vida nova? Vida nova. Tudo bem? Tudo? E seu Nilson? Tá na cama. Hein? Tá na cama? Tá de repouso, né? Que tem que ficar, até dia 31, tem que ficar de repouso pra recuperar bem. Todos os cuidados agora? Todos os cuidados, não é pouco, né? Pode passar. Vamos lá visitar seu Nilson, que tá de molho em casa aqui, depois de passar pela cirurgia. Boa tarde, seu Nilson. Tudo bem? Tudo bom. Melhor agora? Tá bom, agora tá melhorando. Mas tá doendo ainda. É? Recuperado? Operei, ó. Tá bom. Mas olha aí, ó. E como que foi a cirurgia? Bem, tá. Muito bem. Bem tratado. Agora que ele vai tirar ponto pra ver, né? Pra fazer fisioterapia, tem que fazer um monte de coisa. Quando recebeu o telefonema da cirurgia? Tá, ficou. Aí tá. Foi só correr e fazer. Dona Sandra e o seu Nilson ficaram surpresos com a rapidez. Depois de 2 anos e meio na fila e o nosso encontro com o médico, que não aceitou gravar entrevista porque avaliou como antiético, surpreendentemente chamou o paciente e agendou a cirurgia para 1 semana depois. Dia 7 ela me ligou para nós estar dia 10, julho, né? Isso. Aí dia 13 foi feito esse exame, dia 17 a gente teve consulta com o doutor e dia 20 ele baixou e dia 21 ele fez a cirurgia. Foi tudo assim, rápido. Graças a Deus. E a vontade agora? O que o senhor... Vontade é caminhar. Correr? Sem dor, é. Aí tá bom. Sente dor ainda? Sinto assim, nos ossos aqui, sabe? Na operação não, aqui não, onde que ele operou não. Liga assim, não tá inchado, ó. Também esse nervo estava atrofiado, parado quanto tempo, né? Voltar a trabalhar? Se Deus quiser. Quer voltar para a mesma firma? Claro, firma boa a gente não larga. O torneiro mecânico conta que desde que parou de trabalhar, ele e a mulher vivem com o salário mínimo da aposentadoria. Contente, diz que o aperto financeiro está próximo do fim. Uma felicidade só ver o senhor agora. Muito obrigado. Dessa maneira tão feliz e contando os dias para voltar a trabalhar. É verdade. Logo, logo, se Deus quiser. Se Deus vai quiser. Vai estar correndo por aí. O seu Nilson, felizmente, foi chamado depois de uma espera de 2 anos e meio, o que é um absurdo esse tempo todo. Reitero o que eu disse ontem aqui, isso é subestimar o sofrimento humano. A lista de espera aqui na cidade é de 180 pacientes. Estamos falando apenas das cirurgias do SUS de traumatologia. E como vocês viram na edição de ontem, existem pessoas como o seu Admar, de 72 anos, que aguarda pela colocação de uma prótese no quadril há
7 anos. Eu disse 7 anos. Na reportagem a seguir, um servidor da Prefeitura de Cachoeira do Sul denuncia a escolha de realizar ou passar a responsabilidade para o Hospital de Santa Cruz do Sul é do médico. Enquanto isso, os pacientes muitas vezes aguardam por um procedimento que nem chega a acontecer. Porque acaba que fica um médico empurrando para o outro, uns porque não querem fazer, outros porque julgam que não é competência dele, que é competência alta ou da média e vice-versa. Quem comenta a denúncia é o coordenador da 8ª Regional de Saúde. Como explicar um caso desse? Pois é, isso aí é o maior problema que a gente enfrenta aqui na coordenadoria, de pacientes que são encaminhados para alta complexidade e depois vai para alta complexidade, o médico de lá avalia e diz que é média complexidade. E aí a gente questiona os médicos do HCB, que é a nossa referência aqui dos nossos municípios, a maioria, a gente questiona por que esse impasse de diagnóstico médico. Nós não somos médicos, né? Então a gente tem que se orientar conforme eles acham, conforme eles determinam, né? É média ou é alta? Estratégia para ganhar tempo. Com certeza. Segundo o coordenador, as cirurgias de média complexidade podem ser realizadas no Hospital de Caridade e Beneficência, em Cachoeira do Sul, ou no Hospital Santa Bárbara, no município de Encruzilhada do Sul. E as de alta complexidade são reguladas para o Hospital Santa Cruz, em Santa Cruz do Sul. O hospital é referência para atender pacientes de 25 municípios, todos da 8ª e da 13ª Coordenadoria Regional de Saúde. O HCB, segundo o coordenador, atende às demandas da média de 12 municípios e recebe do Estado mais de R$ 51 mil por mês para realizar as cirurgias de traumatologia. E os outros 93 mil conforme a produção. Sérgio garante que o atendimento melhorou depois da reunião. A nossa fila de pacientes que andavam para lá e para cá, perambulando entre média e alta, era grande. E nós fizemos a reunião entre os médicos, envolvendo as duas coordenadorias, os 2 hospitais, com os médicos, e muitos casos foram resolvidos em pouco tempo. Aí disseram, o fulano aqui é média. Tá, então eu vou resolver. O ciclano é alta? Eu vou resolver, eu vou assumir. É a melhor coisa que tem, assim, botar os profissionais para evitar que eles façam um diagnóstico assim impreciso, né? Que vai o exame e tem que fazer um diagnóstico preciso, mais correto possível, para evitar esses encaminhamentos, né, que vão para lá e vão para cá, sem necessidade. Ganhar o paciente no cansaço. Com certeza. E o problema é que isso aí também onera muitos processos judiciais. Muitos pacientes, devido a esse para lá e para cá, essa demora, eles acionam a justiça para conseguir as cirurgias com maior brevidade. O mesmo servidor ainda detalha como os médicos regulam a fila. Então a gente sabe que isso acontece também, claro que não é para acontecer, né? Mas a gente sabe que em off eles usam essa prática também. Daqui a pouco ele estava passando outros pacientes que ele julgava ser mais importante, ou não sei qual é o critério que ele usa, né? Porque também tem isso, né? Eu sou um paciente, tu é profissional médico, eu fui lá, consultei. Bom, tu viu que eu tenho uma ruptura no menisco, né? O que acontece com essa ruptura? Ela me limita movimento, deixa o joelho inchado, que nem tu falou, mas também ela não me traz um risco grave, né? Não me traz maiores consequências para mim. Claro que vai me trazer mais limitações, né? Daqui a pouco até me impedir de trabalhar. Mas aí daqui a um pouco tem um paciente que realmente está com uma fratura, ou uma fratura exposta, alguma coisa que precisa de um atendimento mais imediato, é óbvio que vai ter que ser atendido na frente, né? Então também o profissional tem esse poder de regular, né? Conforme o entendimento dele e da gravidade do caso, né? A orientação em casos como esse, em casos de demora indeterminada, é que a pessoa utilize a ouvidoria. O número do telefone é o 136. Anotou aí? 136. O contato também pode ser feito por meio do site do Ministério da Saúde, portal saude.saude.gov.br, ou pessoalmente na Secretaria da Saúde, no prédio da Liga aqui em Cachoeira do Sul. Lembrando que a denúncia pode ser anônima se o paciente quiser ou se o familiar quiser. A Secretaria Municipal ainda tem a central de reclamações pelo telefone 0800 645 0644, uma ligação gratuita. Todos esses canais são para qualquer tipo de queixa.
Nós vamos para um rápido intervalo e a seguir você vai ver um outro tipo de abuso. Operadora Vivo não cumpre decisão liminar em Cachoeira do Sul e só cancela plano mediante pagamento de multa. Mas é fato que a Vivo ela está desrespeitando a decisão judicial, essa em caráter liminar, desconsiderando essa decisão, enfim, e a gente não tem um canal efetivo para poder fazer o cancelamento. Cachoeira do Sul é referência regional no atendimento e tratamento de pacientes com câncer, uma condição de privilégio se comparada ao restante do país. A próxima reportagem confronta essa situação local de exceção com os dados de uma pesquisa internacional que aponta os prós e contras da rede de atendimento do Brasil. Especialistas pregam à população a prevenção do câncer amparada em uma vida saudável, sem excessos. E mesmo que grande parte da população já tenha essa consciência, é fato que a doença se manifesta cada vez mais, independentemente disso e dos avanços na rede de atendimento implementada pelo governo federal a partir de meados dos anos 1970. Segundo projeção do Instituto Nacional do Câncer, 600 novos casos devem surgir no Brasil neste último ano. Aqui em Cachoeira do Sul, no Centro Regional de Oncologia, que também atende mais 11 municípios, ano passado foram mais de 18 mil atendimentos, sendo 9.267 consultas e quase 8 mil sessões de quimioterapia. Atualmente, 5 mil pacientes recebem acompanhamento. São 1.500 atendimentos por mês e 700 consultas. A médica oncologista responsável pelo centro, Roberta Bressami, reconhece que a assistência aqui oferecida pode ser considerada uma exceção se comparada ao restante do país, onde muita gente fica sem atendimento. Eu acho que Cachoeira do Sul, hoje em dia, a gente enquadra numa posição de privilégio. Eu acho que a população cachoeirense e das regiões que são atendidas pelo Centro Regional de Oncologia podem ser considerados pessoas privilegiadas, porque eles conseguem ter acesso ao serviço. E quando eu falo isso, não é somente uma maneira de dizer da boca para fora, mas sim pelos números de atendimentos, pela equipe multiprofissional que o hospital nos disponibiliza para prestar um bom atendimento para os pacientes. Aqui dentro a gente tem assim especialidades diversas, tá? E tem acesso às medicações disponíveis pelo SUS. Então eu acredito que a gente está apresentando um diferencial em relação ao resto do estado e do país. A médica explica também que há rigor administrativo e trabalho conjunto com todos os setores no controle de todos os números em investimentos, estatísticas de pacientes, atendimentos e tudo que envolve o modelo de atenção vigente em Cachoeira do Sul. A importância desse controle de estatísticas foi tema de recente pesquisa realizada em 12 países latinos pela agência internacional The Economist Intelligence Unit. E no grau de eficiência do modelo brasileiro quanto ao controle integral do câncer, o Brasil se destaca em planejamento estratégico, prevenção, detecção precoce, financiamento e disponibilidade de tratamentos. A pesquisa elogia também programas e ações como de detecção precoce de câncer de mama, de colo do útero, de câncer coloretal, entre outros. Mas, na contramão disso, segundo a pesquisa, os investimentos são abaixo da média de outros países e direcionados a doenças infecciosas em detrimento das não transmissíveis, como o câncer, por exemplo. E o principal? As amostragens dos registros epidemiológicos alcançam somente 22% da população, o que é muito pouco. Na verdade, o ideal seria que fosse uma amostragem de populações de regiões diferentes, pensando em nível social, nível educacional, faixas etárias diferentes e levantar primeiro numa abordagem quais são as questões que realmente essas pessoas desconhecem. O objetivo principal, tanto para o profissional da saúde quanto para o paciente, é buscar a qualidade do paciente, o bom atendimento, um bom resultado. Então, todos queremos isso. Se queremos isso, temos que atingir quem não está sendo pego nessas pesquisas e saber o que está faltando para eles. Eu acredito que o grande marco disso tudo é a falta de informação.
A Organização Mundial da Saúde aponta que entre 30% e 50% dos cânceres poderiam ser prevenidos se diagnosticados e tratados precocemente. A enfermeira Claudiane, supervisora do Centro Regional de Oncologia, aponta que, nesse quesito, Cachoeira do Sul não foge muito à regra. Inúmeros pacientes que chegam aqui ainda sem diagnóstico e a gente recebe, acolhe no serviço e vai atrás, corre atrás, os médicos solicitam os exames necessários para chegar ao diagnóstico confirmado para esse paciente começar o tratamento. Semanalmente, dezenas de pessoas vêm até aqui à sala de quimioterapia do HCB em busca da restauração de sua saúde. E nós tivemos acesso a esta sala para conversar com alguns pacientes e saber deles qual a percepção que eles têm do tratamento que estão recebendo aqui neste lugar. E dentro da sala de quimioterapia, pacientes e acompanhantes se misturam, cada qual com sua história. Essa é a primeira sessão de quimioterapia do seu Idalino para combater um câncer de intestino. Ele veio de Sobradinho. Há cerca de 1 ano, em um exame de rotina, ele descobriu um tumor de próstata que foi tratado. Dessa vez, ele está mais tranquilo. Agora mais tranquilo porque primeiro descobri uma doença que nem eu sabia. Que era que para o tratamento de um, para o tratamento da outra. Mas eu estou bem tranquilo. Vou sair dessa, se Deus quiser. Em outubro do ano passado, seu Reni passou mal e foi internado no HCB, quando então o câncer de intestino foi descoberto. Falta só mais uma químio para ele encerrar o tratamento. A esposa, Adir Maria, diz que eles mudaram de Restinga Seca para Cachoeira do Sul para ficar mais próximo do tratamento. É muito mais tranquilo, né? Tudo pertinho, né? Porque a gente mora numa vila aqui, a gente tem como vir, tudo. Muito bom, não tenho o que dizer. No Laone, que é de Encruzilhada do Sul, a constante dificuldade para engolir resultou em diagnóstico de câncer no rim e esôfago. Há 1 mês ele faz radioterapia em Santa Cruz e químio em Cachoeira do Sul. Apesar das reações, ele está otimista e satisfeito com o tratamento e a atenção que recebe. A dona Carmen acompanha o esposo Dirceu, que é de Cachoeira, e trata um câncer de próstata descoberto em uma consulta particular de rotina. 2 meses depois, ele já recebia atendimento via Sistema Único de Saúde. Eu estou tranquilo, eu sempre estive tranquilo e tenho confiança nos médicos também. O atendimento muito bom, sempre fui bem atendido, né? Então estou tranquilo. Está fazendo bastante efeito já. As injeções, o tratamento está dando resultados bons. Estou tranquilo. O otimismo e tranquilidade desses pacientes quanto ao tratamento e atenção que recebem no combate ao câncer talvez se justifique, pelo menos parcialmente, em um fator que não consta na pesquisa, mas que faz toda a diferença: o atendimento humanizado. Nós temos inúmeros colegas atendendo aqui de diferentes áreas no Centro de Oncologia. Estamos com a agenda lotada. Mas este paciente agora não pode aguardar, porque essa doença vai progredir rapidamente. Encaixa na consulta. E assim nós vamos indo. Tudo que é possível, que está ao alcance, a gente está sempre tentando disponibilizar. Até porque o câncer não é uma doença exclusiva do paciente, é das pessoas. Ou seja, o médico não está fora disso tudo, o enfermeiro não está fora. Tem casos familiares da gente, das equipes que trabalham conosco, ou seja, é uma doença que está presente no nosso meio. Então todos sabemos o que é sentir isso um pouquinho mais próximo de nós e, na verdade, nos colocamos ao lado dos pacientes. Em Cachoeira do Sul, a sexta-feira que amanheceu com forte neblina terá mais um dia de sol entre nuvens. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. As temperaturas ficam entre 13 e 26 graus. No sábado, o dia será de sol com nuvens. A temperatura segue agradável e sem possibilidade de chuva. Mínima de 13 e máxima de 26 graus. Já no domingo, o dia terá sol com algumas nuvens. Não há possibilidade de chuva. As temperaturas ficam entre 14 e 27 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje.
Áreas mais a oeste e norte do estado têm o sol brilhando desde o início da manhã em mais um dia de tempo aberto e céu claro. No sul e no leste, a sexta-feira começou com forte nevoeiro e neblina em muitas localidades. Onde o sol abre mais cedo, a temperatura se eleva acentuadamente e a tarde deve ser quente. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 27 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 28. Em Passo Fundo, no norte do estado, 25 graus. E em Santa Maria, na região central, 27. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 22 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 25. O Conselho Municipal de Transporte Urbano de Cachoeira do Sul aprovou em reunião na manhã de ontem reajuste de 15% na passagem de ônibus urbano na cidade. A solicitação da empresa concessionária do serviço, Transporte Nossa Senhora das Graças, é para que as passagens sejam reajustadas para R$ 3,54. O prefeito Sérgio Gnatti, no entanto, informou que não acatará qualquer decisão antes de avaliar as planilhas de números da empresa concessionária e pareceres emitidos pelo Conturb. Atualmente, a passagem de ônibus custa R$ 3,00 e não é reajustada desde setembro do ano passado. Uma liminar da Justiça determina que os consumidores em Cachoeira do Sul insatisfeitos com os serviços prestados pela operadora Vivo na modalidade de telefonia móvel podem cancelar seus planos ou pacotes sem o pagamento da multa rescisória, ainda em período de fidelidade. Mas, na prática, não é bem assim. Nossa reportagem passou por essa dificuldade e só teve o cancelamento de 6 contratos porque assumiu o risco da multa. As inúmeras tentativas, através da central de atendimento e também na loja local, foram sem sucesso. Na sede, em Cachoeira do Sul, não há sequer um canal exclusivo com a operadora. E a Vivo continua descumprindo a decisão liminar. O gerente da TV Cachoeira, Daniel Nunes, foi vencido pelo cansaço. Em contato com a empresa de telefonia Vivo, buscou o cancelamento de 6 contratos, onde 5 deles tiveram o período de fidelidade vencido. Mas precisou assumir o pagamento da multa, que, segundo a telefonista, será aplicado nas 6 linhas. Na verdade, a Justiça determina que, independentemente do tempo de fidelidade, que as linhas sejam canceladas sem a cobrança da multa, em virtude justamente do sinal ruim da operadora aqui em Cachoeira do Sul. Só que, na prática, a loja local ela não tem um canal exclusivo com a Vivo que ela possa fazer imediatamente esse cancelamento. Então, na primeira tentativa que nós fizemos, através da central da Vivo, pelo telefone, a informação dos atendentes ela é uma informação padronizada, de que a Vivo não tem a possibilidade de fazer o cancelamento sem a cobrança da multa por tempo de fidelidade, ou que está em vigor, não é, a fidelidade, a menos que o cliente faça o pagamento dessa multa rescisória, né, referente ao tempo da fidelidade. E eles desconhecem essa liminar que foi emitida pela Justiça, justamente determinando que seja feito o cancelamento sem a cobrança do tempo de fidelidade. Então, voltando até a loja da Vivo, tentamos fazer o contato. Aliás, em 2 ocasiões, quando chegamos efetivamente no ponto de fazer o cancelamento e relatando a existência dessa liminar, a ligação misteriosamente caiu. Mas vamos colocar fé aí e imaginar que foi só uma questão técnica, né? E aí, na última tentativa, nós efetivamente solicitamos o cancelamento, mesmo com a cobrança da multa. Mas é fato que a Vivo ela está desrespeitando a decisão judicial, essa em caráter liminar, desconsiderando essa decisão, enfim, e a gente não tem um canal efetivo para poder fazer o cancelamento. Na última segunda-feira, a promotora de justiça, Débora Becker, concedeu entrevista garantindo o direito aos consumidores via liminar. Em um primeiro momento, essa liminar autoriza que aquele consumidor insatisfeito com a prestação do sinal da telefonia ou do sinal de dados, né, da internet móvel, tanto da zona urbana quanto da zona rural de Cachoeira do Sul, rescinda o contrato ou cancele o contrato sem qualquer imposição de multa ou outro encargo ou penalidade.
Né? Se o argumento for a má prestação do sinal, está autorizado então a rescisão desse contrato sem nenhum ônus para o consumidor. E também determinou que em 60 dias a Vivo dissesse quais as medidas que ela pretende tomar para restabelecer ou melhorar a qualidade do sinal e da internet em Cachoeira, e ainda determinou que a Anatel remeta para o Poder Judiciário informações do acompanhamento que ela, como agência reguladora, desenvolve e desempenha periodicamente aqui no serviço também de Cachoeira. No contato, a atendente deixa claro que desconhece a liminar. Aqui no sistema não tem nada disso, tá? Tá. No caso, em relação ao cancelamento, a gente segue as regras da Vivo. E a regra é, se você tem uma fidelização, que no caso é o desconto, então se você realizar o cancelamento, vai gerar cobrança. Tá. Eu vou prosseguir então com a solicitação de cancelamento. E casos como este chegam aqui no EDECOM. É o coordenador que vai falar para a gente que só no primeiro semestre foram 590 atendimentos, porém reclamações de consumidores referente ao pagamento, referente às faturas. Exato. A grande maioria das reclamações que chegam até o Escritório de Defesa do Consumidor, elas têm relação com a contestação de faturas. Neste primeiro semestre, tivemos um total de 590 reclamações só de empresa de telefonia. Desses 590, somente 2 relativos à questão da cobertura da qualidade do sinal, que foram 2 moradores lá da localidade do Piquiri, do interior aqui de Cachoeira. No seu entendimento, o que leva? Porque a gente sabe, o senhor tem ciência de que a cobertura, o sinal da Vivo é ruim no município. Sim. Por que os consumidores não buscam o serviço aqui, não buscam reclamar sobre o que é ofertado? Eu acredito particularmente que o que leva o consumidor a não fazer essa reclamação é a falta de opção do que fazer a partir daí. Nós temos hoje uma liminar vigente na cidade, onde os consumidores podem fazer o seu cancelamento sem qualquer ônus de multa contratual, e, no entanto, as reclamações que têm chego até nós não contemplam essa situação. Por quê? Porque o consumidor não faz o seu cancelamento porque ele não tem outra opção. O que ele vai fazer depois que ele cancelar a linha dele? Para onde que ele vai? A principal loja da Vivo na cidade, ela atesta que atende apenas pessoa física, ou seja, pessoalmente, alguém vai até lá, contrata um plano, isso individualmente, então essas pessoas são atendidas. Corporações, empresas não poderiam ser atendidas nessa loja, mas, independentemente disso, é a única loja com o nome Vivo na cidade que se tem. Então, o EDECOM nos auxiliou, inclusive, nesse sentido, mas a loja não tem um canal efetivo com a Vivo para fazer o cancelamento. E a outra loja que comercializa planos corporativos aqui na cidade atesta que eles apenas comercializam os planos, mas eles não têm como dar assistência. Aí o contato tem que ser feito do cliente diretamente com a operadora, pelos canais oficiais, telefone e o Meu Vivo Empresas, através da internet. O coordenador do EDECOM disse que o gerente da JD Celulares atribuiu o não cancelamento a uma falha de comunicação interna da empresa, da loja. A outra loja não se manifestou. O procedimento de cancelamento da linha, ele, num primeiro momento, ele é um procedimento administrativo. Não há nenhum artigo do Código de Defesa do Consumidor que seja atingido no momento em que o consumidor deseja, por vontade própria, fazer o seu cancelamento. Ele tenta fazer dentro da linha administrativa, utilizando o call center da empresa, utilizando a loja física da empresa. Se ele não conseguir, sim, ele vem aqui até o EDECOM para receber as orientações de como proceder. Até porque em alguns locais, se o sinal não funciona, se a telefonia móvel não possibilita isso, a pessoa vai ter que ir fisicamente, vai ter que ir pessoalmente até uma loja. Exatamente, esse é um ponto importante. Se o nosso problema é de qualidade de cobertura, se ele não tem a possibilidade de fazer ligações, ele também não tem a possibilidade de fazer o cancelamento através do call center. Ele vai ter que fazer obrigatoriamente de forma presencial, na loja da operadora, ou através do site consumidor.gov.br. O Escritório de Defesa do Consumidor, situado aqui na Secretaria de Indústria e Comércio, na rua Davi Barcelos, 211, segundo piso, ele tem canais diretos com essas operadoras de telefonia. E algumas delas são realmente muito proativas na solução dos problemas. Então é uma boa opção do consumidor vir aqui, trazer o seu problema
e os nossos técnicos especialistas nessa área vão poder, de repente, não enfrentar aquela fila de muito tempo no telefone, ligando para um 0800, que às vezes cai na metade da ligação. Eu fico imaginando quantas empresas que tentam essa mesma situação, ou quem sabe pessoa física que tenta fazer o cancelamento e perde tanto tempo com isso. Talvez seja mais vantajoso pagar a multa, mesmo vigorando a liminar, do que perder todo esse tempo. Só que se a gente for analisar do ponto de vista de quantas pessoas talvez pensem dessa maneira, a gente nunca vai ter o exercício do direito. Então, efetivamente, vale a pena sim perder o tempo, né, e exigir que esse direito, que essa decisão judicial, ela seja cumprida. E reiterando que a liminar continua valendo aqui em Cachoeira do Sul, mesmo sem o respeito da operadora Vivo, que tenta vencer o consumidor no cansaço. E se você está com alguma dificuldade com os serviços da Vivo, pode buscar o EDECOM, como disse o secretário. O escritório fica na rua Davi Barcelos, 211. Davi Barcelos, 211, segundo piso, no centro de Cachoeira do Sul. O atendimento é das 8 da manhã às 5h30 da tarde, de segunda a sexta, e fecha pro almoço. Bom, o NT Sul desta sexta termina agora. Lembrando que todas as reportagens exibidas aqui hoje você revê no nosso site novotempo.com/NTSul e também no nosso facebook.com/TV Cachoeira. Um excelente fim de semana para você. Até segunda!